Aleluia. Fez eu me apaixonar. Boa tarde. Que Deus venha abençoar nosso devocional de hoje. Que o nosso devocional seja o quê? Riquíssimo. Que a gente possa aprender com ele, principalmente, né? E que a gente possa olhar para ele também com graça. E o principal, que a gente possa aplicar na nossa vida. Eu vou pegar o outro caderno de devocional, que tem um outro devocional sobre isso, pra gente meio que trabalhar. Então sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos todos que estão por aqui. E pra vocês terem uma noção, né? Esses tipos de assuntos sempre são 2 páginas. Por quê? Porque a gente tem que entender contexto. Sem contexto, você não vai conseguir resolver as coisas. Sem contexto, a gente não tem graça, né? A gente não tem a graça de Deus sobre nós. Então, a gente precisa contextualizar tudo e fazer sentido. Então, eu vou tentar ser bem didática para todos. O TikTok não tá te anunciando, mano. Bota pra avisar. Eu acho que tem como, não sei. De repente eu posso tentar agendar as lives aqui, que eu vi que tem como. E aí a gente entra no automático. Então sejam bem-vindos. Deus abençoe. E que vocês possam ficar até o final. E depois esse devocional aqui vai estar o quê? Lá na comunidade, porque vencemos. Tô acreditando. Consegui ajustar lá o link de pagamento da comunidade para ter acesso direto. Então vai ser uma bênção. Agora de tarde eu vou testar direitinho e já vou liberar a comunidade para todos. E ele vai estar lá dentro, amém? Então vamos lá. Hoje é o 4º dia falando sobre 7 dias de concerto, tá? Depois eu vou colocar aqui em cima 7 dias de concerto para ficar bonitinho. Esses 7 dias de concerto, vocês sabem que a gente já tá trabalhando outras coisas dentro de nós, pra gente entender que nada pode parar quem espera em Deus. Que é esquisito, né? Nada pode parar quem espera em Deus. Como assim? Porque você conserta as coisas enquanto tá esperando em Deus. O esperar em Deus não é ficar imóvel, mas sim entender que Deus vai trazer a provisão para sua vida, e o Senhor, ele faz isso de forma bem clara. Então hoje eu vou trazer os relacionamentos que edificam. Mas antes você precisa entender o que não te edifica. E para vocês entenderem sobre o que é edificar em relacionamento, trouxe Provérbios. Boa tarde, Ju. Trouxe Provérbios para vocês. Provérbios diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Por quê? Do seu lado, ao seu lado, te dando suporte, precisam ter pessoas que te conheçam profundamente, claro, tenham uma relação contigo. Lembrando, círculo íntimo, amigos necessários, todas essas pessoas que a gente vive hoje, nós temos que ter o discernimento de separar. E isso não é arrogância, é sabedoria. Porque você precisa saber para quem você fala, com quem você conversa. E já trago para cá também um alicerce, que é o seguinte: nem todos são teus amigos. Você pode ter uma pessoa há 20 anos na tua vida e essa pessoa não ser sua amiga. Ela só vai estar ali com você por um momento. E pensando nisso, você pode evitar mágoas, você pode evitar constrangimento, você pode evitar muitas coisas na sua vida. Por quê? Porque você saber disso e você praticar é a diferença entre ser inteligente e ser sábio. E sim, tá tudo bem quando nós não temos essa sabedoria toda, mas é a nossa obrigação como um adulto funcional saber reconhecer
quem te tira da presença de Deus. Adulto funcional. O que é um adulto funcional? É uma pessoa que tem visão de vida. Que ela sabe que o mundo não é do jeito que ela pensa, que a gente não vive numa bolha, que as pessoas, às vezes, elas pensam mais nelas do que nos outros, muito mais. É isso que você convive. Que, às vezes, dentro da tua casa, você pode ter pessoas que te puxam pra trás. Que dentro da sua família tem pessoas que são tóxicas. O seu próprio relacionamento pode ser tóxico, entendeu? E então a gente tem que saber disso. Tem que entender um pouco mais sobre isso pra se aprofundar realmente. Por que é tudo colorido? Porque é meu, né? Porque é meu, eu sou uma TDAH, uma dislexa, várias coisas. Mas, como é a minha mente, ó, perguntaram sobre como que faz devocional, eu queria fazer um devocional. Gente, tem gente que... Gente, né? Tem pessoas que fazem um devocional simples, que é como eu fazia antes, tá vendo? Ó, como lidar com ansiedade, coisas mais particulares e tal, tá vendo? Eu vou colocando aqui as coisas, aqui, blá, blá, blá. Mas, eu tenho personalidade. Então, as minhas coisas vão ter a minha personalidade. Vão ter o meu jeito. Tanto que o devocional que tá no link da bio, que esse foi escrito por mim, prazer, eu sou a Jéssica, ele tem a minha personalidade, tá vendo? E é sobre isso. Então, às vezes, a gente olha pras coisas, né? E não faz sentido pra ela. E tá tudo certo. Então, seguindo por aqui, vamos lá. O que a gente pensa aqui direto em Provérbios? O Provérbios, ele é um livro de sabedoria pra você no dia a dia. Amém? Já o livro de Tiago, que é o livro do Novo Testamento, ele também é um livro de Provérbios, praticamente. Ele é equivalente. Só que lá é sobre espiritual. Então, quando a gente trabalha no nosso físico, né, no nosso dia a dia, o Provérbios, ele é uma base pra gente trabalhar. Então, a gente vai falar muito sobre relacionamento aqui, e não só amoroso, mas principalmente o amoroso. Porque eu vou dar umas pinceladas pra cá, que é sobre amizades, tá? E aí, pessoas, a gente parte por aqui. Que os relacionamentos, eles são como espelhos que carregamos no nosso coração. Ele vai refletir aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, ponto 1. Se as pessoas que estão à sua volta não te agradam, reavalie o seu coração. Porque às vezes aquilo que você tem dentro de você, que você não concorda, que você não gosta, blá blá blá, mas ainda tá tentando alimentar isso, são as pessoas que te aproximam. São as pessoas que estão com você. Então, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, eles são um reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós. Aí, a gente começa o tratamento. Alguns desses relacionamentos, eles vão te levantar. Outros relacionamentos vão te drenar. Sabe aquela pessoa que você não suporta conversar porque ela vai te sugar todas as energias? Sabe aquela pessoa que você sempre conversa e ela te dá um ânimo? É legal de estar perto dela, ela é viva. Existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que são mais mornas e tem pessoas que são mais quentes. Então, a gente tem que saber mais sobre isso do que ficar tentando ver as coisas além. Porque a vida é daquilo que você está fazendo agora. Amém? E a Bíblia, ela nos pede para andarmos em sabedoria e não para agradar as pessoas. Porque se você segue mais a Bíblia, você vai prestar atenção que João, que Paulo eram homens que se colocavam perante sabedoria. Indiferente se eles agradavam ou não. Eles atraíam aquilo que eles falavam, aquilo que eles viviam. E é óbvio que muitas pessoas elas vão se afastar. Por quê? Porque esse não é um ambiente para elas. E vocês têm que aprender a dar glória a Deus por isso. Glória a Deus quando uma pessoa vai embora da tua vida. Glória a Deus quando Deus afasta ela de você. Porque aquela pessoa pode estar alimentando e te drenando de uma forma que você não vai evoluir, ela está te afastando de Deus.
E isso acontece o quê? Em relacionamento amoroso. Já contei outras vezes, né? O melhor exemplo, que é do meu amigo querer culpar a esposa dele por ela não ser cristã e ele dizer que ela tá afastando ele de Deus. Eu disse, amor, vamos puxar a responsabilidade pra si? Porque você é uma unidade. Você, quando ficou com ela, sabia que a tua jornada ia ser um pouco mais longa, porque ela não é cristã, ela é ateia. E até isso, pra mim, ele foi abençoado, porque ela não é de uma outra religião que ele vai ter que mostrar e lá. Não, ela é só ateia, só não acredita. E eu falei pra ele que tudo tem um tempo. E aí, ao longo do nosso devocional, vocês vão entender sobre isso. Então, a gente tem que falar de laços, né? O que são os laços na nossa vida? Nós achamos que as pessoas que se aproximam de nós, elas vão nos edificar. Por quê? Porque elas nos ajudam, porque elas nos dão apoio, porque elas nos tiram do sufoco. E às vezes isso é só um ensinamento disfarçado. E a gente tem que aprender também a ter esse diagnóstico na nossa vida com os relacionamentos. Por quê? Primeiro, Jesus, que a gente fala muito sobre Jesus aqui, tá? Jesus, ele amava multidões, né? Ele tinha muito amor pela multidão. Mas o convívio dele sobre dores, sobre falar sobre profecias, sobre ensinamentos, era um pouco mais íntimo. Tanto que era Pedro, Tiago e João, que são as pessoas, né? E aí a gente percebe que, poxa, então eu posso pegar Jesus de exemplo. Que Jesus, ele era organizado, ele tinha uma agenda, ele sabia para quem ele ia falar, ele sabia para quem ele ia falar menos, ele sabia como que ele ia se aproximar de certos tipos de pessoas, que eu já dei o exemplo dos cegos, né? Jesus, quando cura cegos, ele cura os cegos de 3 formas diferentes, porque são pessoas diferentes, com crenças diferentes, e eles precisam ser alcançados de formas diferentes. Mas a mania que a gente tem é de querer alcançar as pessoas da forma que nós fomos alcançados, e não vai acontecer. Às vezes, a forma que você foi alcançado pode afastar outra pessoa. E geralmente as pessoas que são alcançadas, elas estão vivendo uma luta, vivendo uma tribulação, vivendo um caos, um luto, enfim, vivendo muitas coisas. E aí a gente percebe que, como somos muito diferentes, nós temos que entender quais são as esferas da nossa vida dessas pessoas. E aí eu trouxe o meu olhar, amém? Boa tarde, todo mundo que tá chegando, sejam bem-vindos. E a irmã falou que eu saí da igreja, na real, tava cansada de lutar sozinha, mas me arrependo, então volte. E já fique por aqui. E, primeiro, nós temos as 3 esferas do relacionamento, tá? Relacionamentos bons, ok? Pensem comigo, não estou ensinando que tipo de pessoas vão ficar na tua vida. Depois eu mostro como que fica. Primeiro, vou fechar minha janela que meu barulho tá alto. O primeiro, a gente tá falando dos que nos ensinam. Quem são os que nos ensinam, né? São os nossos mentores, são as pessoas que nós vamos seguir aquele ensinamento delas. São pessoas de alta sabedoria, são pessoas que vivem na sabedoria. Lembrando que não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não erram, não são pessoas que nunca erraram, caíram, amém? São pessoas de alta sabedoria, que é aquela pessoa que mesmo errando, ela pede perdão. Mesmo errando, ela vai te dar uma palavra de consolo, ela vai te trazer mais para sua vida espiritual. Ela vai te trazer ensinamento. E aí depois a gente tem o 2, que é o quê? Os que caminham comigo. Os que caminham comigo têm que entender que são amigos de propósito. Ah, mas como assim amigo de propósito? Pode ser um amigo no trabalho. A gente não tem tanto convívio pessoal, mas é uma pessoa que convive comigo todos os dias. É o meu apoio no trabalho. É como se fosse o meu canga, porque é militar. É como se fosse o meu braço direito. É aquela pessoa que eu posso chegar lá e ela vai estar ali comigo. É uma parceria. Então, esses são os meus amigos de propósito. Na minha vida pessoal, os meus irmãos da minha família são os meus amigos de propósito também, amigos de vida.
Muitos hoje, tem muitos irmãos que se afastam, né? Porque são pessoas completamente diferentes, seguem caminhos diferentes, pode ter tido a mesma criação, tá? Não julgamos os pais, mas caráter, ele é individual. O caráter de vocês é individual. Ah, mas por que o meu irmão fez isso e eu não sou assim? Porque é caráter, isso é individual. O caráter se constrói ou se destrói com o tipo de pessoa com quem você anda. Às vezes a gente tá... E lembrando, vamos tocar na ferida, né? Às vezes os teus amigos da igreja, eles te afastam da igreja. Por quê? Porque são pessoas que não praticam a vida. E lembrando, né? Praticar é muito mais complicado do que você ler. Você pode saber tudo sobre a Bíblia, mas se você não consegue praticar o que está escrito, você é só um leitor, não é um estudioso. Então a gente tem que saber, essas pessoas, né, esses amigos de propósito, se eles realmente têm o mesmo propósito que a gente. E aí a gente tem que deixar ir. Eu preciso deixar aquele amigo ir. Eu preciso sair da vida de algumas pessoas. Lembrando, não são só as pessoas que saem da nossa vida, nós também saímos da vida das pessoas. Só que, lembra que eu falei da teoria do elástico, né? Existe um elástico que você vai fazendo assim, né? Vai puxando e ele vai perdendo o quê? A elasticidade, ok? E quando um relacionamento já deveria ter acabado, finalizado, em paz, com bons amigos, né? Enfim, só entendendo, né? Sendo inteligente, esse elástico você vai puxando, ele vai perdendo a força, mas ainda existe elástico lá. E aí, quando você quer fazer a ruptura dessa amizade, porque você não quer se afastar de uma forma natural, o que acontece? Você puxa tanto o elástico que quando ele volta, ele bate e te machuca. Então, às vezes, a gente tem que cuidar muito mais sobre o nosso elástico, muito mais sobre como que a gente está administrando os nossos relacionamentos. Às vezes pode ser um casamento que tem que acabar, porque existe muita mágoa, não existe mais perdão. Casamento, relacionamento, amizade são feitos de duas pessoas. Se tem mais gente ali, tá errado. E a gente tem que ter essa maturidade emocional para entender que todo mundo tem um tempo de cura. Só que se a pessoa não quer se curar, ela vai machucar outras pessoas. Então, cuidado. O nosso tema, Pri, é relacionamentos que edificam. E aí a gente passa pro próximo, né? Que é o quê? Os que a gente ensina. E às vezes a gente não quer puxar essa responsabilidade para nós. Por quê? Poxa, eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar outro. Eu não sei nem como que eu vou viver, como é que eu vou ajudar outra pessoa. E aí, são essas pessoas que Deus nos confia para cuidar. Porque assim como nós temos, né, os nossos cuidadores, e a gente tem que ter, e se você não tá tendo, já falei, conversei com outras pessoas e expliquei. Minha igreja não me dá apoio, minha família não me dá apoio. Busque outra igreja, busque outro ministério. Mas lembrando, a gente está vendo a ótica dessa pessoa que está falando. E lembre-se que cristão também mente. Porque a gente pode dissimular, né, a nossa verdade para nos fazermos protagonistas. Então, cuidado. Se autoavalie de verdade, não como vítima, mas sim como uma pessoa capaz. Olha aí, a Isa, chegou a Bíblia dela. Agora tu usa, Isa. E aí, gente, quando vocês percebem esses três, tá? Esses três aqui. E se você quiser tratar eles da mesma forma, tá? Dar um tratamento da mesma forma para essas três esferas, existe um desequilíbrio. Existe mágoa, frustração, você se sente desrespeitado, você se sente que faltou. Por quê? Você confundiu aqui tudo isso. Você quer ensinar quem tá te ensinando, você quer que os seus amigos de propósito sejam as pessoas que você tá ensinando, que a pessoa não tá nem conseguindo aprender para ela. Mas, não, ele é meu amigo de jornada. Não confundam. Não confundam. Por quê? Vou fazer um adendo aqui para vocês entenderem. Como que a gente reconhece os amigos no meio da multidão, né? Nós temos as táticas, tá? Para entender.
E nós temos amigos estratégicos, amigos íntimos e os amigos, cadê? Amigos íntimos, estratégicos e amigos necessários. Os amigos estratégicos, eles vão se unir por algo maior, tá? Então, nem todos eles vão permanecer na sua vida para sempre, tá? Então, pode ser aquele amigo que fala, eu conheço alguém para te ajudar, eu vou te indicar. Ele não é teu amigo íntimo e nem um amigo necessário, ele é um amigo estratégico. É uma pessoa que vai facilitar a tua vida. E aí, às vezes eles não duram na tua vida, às vezes sim. Às vezes eles passam para outras esferas da sua vida, mas tu não vai contar a tua vida íntima para essa pessoa aqui não. E a mania da gente, principalmente mulheres, que tem mulheres extremamente carentes, que acham que conhecer uma pessoa hoje, eu posso contar tudo da minha vida pra ti, eu posso fazer isso, eu posso confiar em ti. Gente, não. Isso não é sábio, entende? Você não conhece, e nem quando você conhece realmente, que a gente vai conversar aqui, você percebe isso. Então, parem de não ser os adultos funcionais que vocês deveriam. Hoje tem muita gente pecando, hoje tem muita gente caindo, hoje tem muita gente colocando a culpa no outro, que deveria ser responsabilidade sua. As amizades que você acolhe, a porta que você abre, é obrigação e responsabilidade sua. Então a gente vai olhar pra cá. Os amigos aqui que a gente necessita, que são os amigos necessários, são aqueles que formam a tua equipe, tá? O que são os amigos que formam a tua equipe? São aquelas pessoas que você conta, que estão contigo todos os dias, tá? E às vezes esses amigos da tua equipe podem durar um projeto. Às vezes esse amigo da tua equipe pode virar um sócio, pode virar um parceiro de vida, pode virar muitas coisas. Essa porta que você abriu saudavelmente, elas podem se tornar tóxicas ou continuar sendo saudáveis. Depende muito do contexto que você vai levar. O problema é que a gente começa a querer levar pra frente coisas que deveriam ser encerradas. E eu sei, porque eu já vivi isso e às vezes eu passo por isso. Lembrando, né, que a gente tá aqui pra aprender. Esse devocional é meu, eu trago pra cá. Porque tem pessoas que vivem a mesma coisa. Então, eu tento trazer da melhor forma. Mas é a minha vida, eu não sou perfeita. Eu sou uma cristã em construção. Eu sou uma pessoa que busca Deus com muito mais frequência. Eu sou uma pessoa que... vou contar pra vocês um papo. Você sabe, né? Quem não conhece, bem-vindo. Eu tava voltando de uma praia com meu namorado e a gente tava conversando e ele falou o seguinte, assim, né? E ele falou uma coisa lá que eu não gostei. Eu falei assim, nossa, isso não é atitude de cristão de bom coração, a gente tem que melhorar isso. Aí, falou a cristã que é de bom coração e só toma na cabeça, né? E, tipo assim, comecei a rir, mas também me deu um constrangimento. Por quê? Porque eu, na minha sabedoria atual, eu entendo que existem esses dois lados, né? Que a gente vai, sim, ser sábio, mas no nosso coração a gente quer acolher todo mundo. E a gente, sim, toma na cabeça, como ele falou. Mas ele é um cristão há 2 anos. Eu sou a vida inteira, entende? Então eu tenho também que ter sabedoria de não tacar as patas nas pessoas. De não fechar todas as portas. De entender que aquelas pessoas estão vivendo um processo. E é uma coisa que eu adquiri com o tempo. Porque ferro afia ferro. Eu já conversei com outras pessoas que passaram por isso, sabe? O meu eu, e eu quero lembrar vocês, e o eu de vocês, ele não pode ser corrompido pela atitude dos outros. Porque as atitudes dos outros não vão colaborar para você ser uma pessoa pior. Então, porque aquela pessoa me tratou como um lixo, porque aquela pessoa me chifrou, porque aquela pessoa aquela pessoa me enganou. Você vai praticar isso? Espero que não, né? Que aqui nós temos pessoas boas, que a gente não vai praticar essas coisas. Então, os amigos necessários, eles também têm um tempo na nossa vida. Só que se você não souber ter essa sabedoria e discernimento, você vai fazer essas pessoas ficarem na sua vida e elas vão se tornar o quê? Maldições, pesos, atrasos, inimigos. Muitas vezes por quê? Porque você não soube soltar o seu elástico. Às vezes é exatamente isso. Relacionamentos hoje acabam, namoros, casamentos, enfim,
Por quê? Porque já estava tão ruim, a pessoa não estava disposta a mudar e vocês ainda insistiram tanto que aconteceram só desgraça. Só brigas, às vezes agressões, às vezes traições, né? Não só carnal, normal, essas que a gente conhece, mas existem outros tipos de traições. Então tomem cuidado para saber o tempo de vida de cada pessoa no seu relacionamento, amém? Então a gente vai também entender que quando você classifica as pessoas, classifica os amigos, nós temos o segredo da felicidade. E aí você começa a entender, poxa, realmente, eu não esperava. Sabe quando a pessoa fala assim, eu não esperava que ele fizesse isso? Porque o seu inimigo, ele nunca vai ser uma pessoa que você não gosta. Ele sempre vai ser alguém que você gostou, que você abriu a porta, que você deu acesso. E a gente precisa ter o discernimento disso também. E aí, passando para os amigos que são íntimos, nós precisamos finalizar com nós somos e nós atraímos aquilo que a gente comunica. Já passou por aqui outras pessoas falando sobre, nossa, mas eu só atraio pessoa ruim, eu só atraio isso, as pessoas não me respeitam, blá, blá, blá. Daí eu conversei sincero, entendeu? A gente falou assim, olha, tem alguma coisa que você tá alimentando nessas pessoas e você tem que saber o que é. E aí que a gente parte pra pausa, né? A pausa é necessária para você saber quem você é realmente na sua vida. E aí eu trouxe em outros devocionais que é sobre mulheres, que eu já falei aqui, esse daqui, que a gente tem que entender exatamente quem nós somos, né? Quem nós somos. Porque às vezes a gente pega e veste um personagem, às vezes um personagem até vitimista, pra poder caber na vida das pessoas. E não é assim que Deus fez. Então, é igual o menino perguntar, por que teu devocional é tão colorido? Porque ele é meu. Eu vou falar o quê, entende? A resposta é porque ele é meu, porque é a minha identidade. Sou eu aqui fazendo as coisas. E aí, quando for o seu devocional, que é o igual do meu namorado, o dele é só ele escrevendo, anotando e deu. Eu vou falar pra ele, por que tu não bota uma canetinha? Por que você não coloca, sabe? Por que você não faz as coisinhas? Eu não preciso fazer isso pra ele, porque ele não sou eu. E aí que aqui entra as esferas dos amigos íntimos. Eu tenho amigos, eu sou uma pessoa do jeito que vocês estão falando, estão me vendo por aqui, escutando, eu sou exatamente assim. As minhas amigas ou são extremamente, não digo, elas são perdidas, porque elas não conseguem manter um relacionamento, elas têm medo das coisas, às vezes elas tomam as decisões erradas, e aí eu tenho a outra esfera dos amigos, que é o quê? São completamente tranquilas, a voz mansa, sabe? São pessoas da igreja, são pessoas que, tipo assim, são pessoas mais velhas, são as irmãs do coque. Eu tenho essas duas vertentes. E sabe o que significa isso? Lembra que eu falei aqui pra vocês disso aqui? Justamente, são as pessoas que estão embaixo da confiança que Deus me deu. São pessoas que eu mentoro, são pessoas que eu dou um apoio, entende? Aqui são essas pessoas. E aí, as pessoas que são mais tranquilas são as pessoas que me ensinam. Então, eu tenho esse discernimento que existem essas duas esferas da minha vida. E aí, gente, a gente parte pra cá, pra finalizar pra vocês terem discernimento sobre amizades. Nós temos, eu já leio o que vocês estão escrevendo aí. Nós temos os amigos íntimos. Os amigos íntimos são aquelas pessoas que você pode contar pra vida. Elas vão ficar eternamente? Não. Tá? São pessoas que vão morar com a gente eternamente? Não. Mas eles são as pessoas que sabem os nossos segredos. Eu já saí de algumas vidas, e eu era da parte íntima, com os segredos das pessoas, porque elas confiaram em mim. Só que esses segredos estão confiados em mim. Não é porque eu não estou mais naquela amizade que a responsabilidade mudou. Eu sigo sendo responsável. Ai, é porque fulana, quando era minha amiga, ela me contou tal coisa. Não, gente, isso daí, além de ser imoral, né, pra mim, fere meus valores, eticamente, que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, não faz parte da minha vida. Então, não é porque você não está mais na minha vida que eu vou falar de você.
Exemplo, já disse que todos os meus relacionamentos eu encerrei de boa. Por quê? Porque acabou. Ah, mas acabou porque tava ruim? Sim. Mas isso, eu vivi o luto de todos os relacionamentos, que como todo mundo deveria viver. E a partir do luto que eu vivi, a partir do luto que eu assimilei na minha vida, e vocês têm que aprender a viver lutos de encerramentos de relacionamento, fazer o balanço. Luto é balanço, entende? Você vai pegar as coisas boas que você aprendeu com aquela pessoa, levar pra sua vida, e as coisas ruins que aconteceram, você vai deixar pra lá. Mas você vai aprender com aqueles erros também. A mania que tem das pessoas é se enfiar em outros relacionamentos, que é que eu vou chegar pra lá, e praticar os mesmos erros. Ah, eu não sei porque nunca dá certo comigo. Irmão, tu tá namorando a mesma pessoa em corpos diferentes? O culpado é você. Você chama essas pessoas pra sua vida. Então, quando a gente tá aqui nessa parte dos íntimos, você precisa entender que a amizade é o que torna os momentos difíceis suportáveis. E esses outros bons momentos, eles vão se tornar memoráveis. Sabe quando você senta com os amigos de infância e fala, tu lembra? Tu lembra daquela vez que a gente fez tal coisa? Pode ser o arco da velha, assim, pode ser perando um crime. Mas, tu lembra? Que loucura, cara, não sei o que, sabe? Por quê? Porque isso é um respiro pro coração. Porque pode nem ter sido tão bom assim esse momento, mas estava com o teu amigo, foi memorável. E aí, quando você tem um bom amigo, no momento do luto, do momento da separação, do momento da perda do dinheiro, da falência, da doença, esses momentos são suportáveis. Quem são os teus amigos íntimos? Brena colocou que mal tenho amigos hoje. Às vezes, a nossa porta fecha. Às vezes, a nossa porta de dar a segunda chance, e não necessariamente eu digo segunda chance no sentido de perdoar aquela pessoa porque ela te fez alguma coisa e te feriu. Depois a gente vai falar sobre perdão, tá? Tchau, Fran, vai com Deus, viu? Deus abençoe o teu trabalho. Beijos. Pensem comigo. Quem são as pessoas que são íntimas de vocês? Separem. Amigos estratégicos são aquelas pessoas que podem te ajudar em alguma coisa. Num aluguel, a comprar um carro, indicar um trabalho. Esses são os estratégicos. Aí tu tem os amigos necessários, as pessoas do teu dia a dia. Pra você não esquecer quem são. As pessoas do seu dia a dia. Que você sabe que você tem que dosar o que você vai falar com ela, sabe? Deixa eu ver vocês agora falando aqui, que eu faço minha pausa. Deixa eu ver aqui, cadê? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Todo mundo tá chegando, prazer, viu? Sou a Jéssica. Como você consegue fazer tantos esboços lindos? Irmã, é o devocional, né? Às vezes ele vai ser feio, às vezes eu não escrevo nada com nada, mas eu me entendo, sabe? E eu tento sempre deixar da forma mais coerente, porque eu tenho que pensar em vocês também, né? Você sabe que desde sábado, quando eu te encontrei, você me inspirou a voltar a usar o caderno. Gente, usem caderno. Usem caderno, porque as nossas memórias estão se perdendo. Hoje é tão acelerado, porque você vive um framezinho da sua vida e você esquece. Tudo a gente esquece. Então, o caderno é muito útil pra gente voltar no modo analógico. Hoje eu mostro tem amigos, eu falei, né? Fran foi embora, porque ela trabalha, mas hoje tem clubinho, então ela vou ver ela lá. Eu ia atrás muito de algumas amizades, ficava me sentindo muito mal. Elas eram muito importantes como os irmãos. Me comparava com o povo das redes sociais. É isso aí, ó. Eu não confio em ninguém. O advogado, né? Tô rindo, mas é com respeito. Ó, eu também fico sozinha. Eu não sei manter amizade, tô sofrendo com isso. Tô lendo tudo, viu? É muito bom escutar vocês falando sobre, e a gente pode trabalhar algumas coisas aqui para vocês também ter esse discernimento, né? De entender que às vezes uma cura, ela é bem mais profunda do que apenas perdoar. Às vezes uma cura é bem... Lembrando que nós não somos palhaços, tá? Pra quem é novo aqui, vocês vão entender que eu sou um pouco, às vezes, dura. Existem duas vertentes de pregação, né? Uma é uma pregação de amor e a outra de doutrina. Eu sou doutrina, tá?
Eu tento às vezes pegar um pouquinho com amor, falar coisas bonitinhas, Deus vai prover, que o Senhor sustenta, tudo, eu sei disso. Mas eu sinto que a gente precisa mais de doutrina do que passação de pano. Então, entendam. Nós trabalhamos dentro de nós coisas específicas que precisam ser curadas. Então, os íntimos te amam de verdade e te protegem. Se dentro da sua casa as pessoas não estão te amando de verdade e não estão te protegendo, eles não são íntimos. Você tem que aprender a... Como é que a gente fala quando a pessoa desce? Não é destronar, mas eu vou falar destronar. A gente tem que aprender a destronar as pessoas. Ah, ele era íntimo, começou a me tratar esquisito. Então, talvez ele pode pular pro estratégico. Ou no máximo necessário. Às vezes, vai sair daqui. Vai ser só uma pessoa que não tem como contornar. Eu tenho um livro aqui, quem tiver interesse, né? Do Thiago Brunet, não sei onde ele tá aqui no meu escritório, mas quando eu organizar eu vou achar, que ele fala sobre o especialista em pessoas. Então, vocês têm que ter noção que existem pessoas que são contornáveis e incontornáveis. Essas pessoas incontornáveis são a tua sogra, é a tua mãe, é o teu irmão. O caixa do supermercado é contornável. Você só vai lá, de repente você nem precisa ir mais no caixa. Entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Em relacionamento eu não quero mais nem tão cedo. Tá tudo bem, sou bem exigente. Boa tarde, sou nova aqui, tenho sede de fazer devocional e por onde começar. Deixa eu ver o resto aqui de vocês. Deus abençoe e que te inspire cada vez mais. Amém. Exatamente, a minha vida é assim, os caras são pior que o povo da rua. Infelizmente, os de casa são os que mais desprezam. Beleza, agora a gente vai entrar então para a segunda parte do nosso devocional, que eu tenho tempo, né, que eu sou uma pessoa trabalhadora, ainda mais que eu sou da área do marketing. Tem muita coisa pra fazer. Mas esse horário é sagrado, tá? Todos os dias, meio-dia 40, a gente tá aqui fazendo nosso devocional. E aí a gente entra pra cá. Dilemas que vocês vivem. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, agora a gente já entra em oração, tá? Para que o Senhor, Ele nos edifique cada dia mais na sua palavra, mas que Ele nos dê graça pra gente conseguir. Hoje eu fiz um devocional curtinho, espero que vocês olhem depois. 2 minutinhos, acho que foi o devocional, que é realmente a gente entender que a gente pede pra Deus nos fortalecer e nos dar uma unção redobrada. Então, depois vocês que saírem daqui, vocês dão uma olhadinha lá no perfil. Vou ficar muito agradecida. Gente, vamos lá. Eu trouxe dilemas que a gente vive. Por quê? Porque relacionamentos que edificam precisam ser validados. Ah, mas como que a gente valida? A gente valida na Bíblia, tá? Não tem segredo. Não precisa comprar mais nenhum livro. Eu indiquei o livro do Thiago Brunet, mas a Bíblia também te ensina. Só que eu gosto muito, às vezes, da didática do pastor, né? Eu gosto. E eu investi. Eu tô com outro pra ler aqui, que é o Princípios Milenares, que também é muito bom. Mas eu ainda não li. Lembrando, a gente só compra livro depois que eu tenho uma noção das coisas. Porque comprar livro sem propósito é aquele negócio que eu falei pra vocês. É igual querer ter uma amizade que não vai pra frente. É uma amizade que não edifica. Então, antes de você comprar um livro, leia Provérbios. Leia o livro de Tiago. Comece a entender sobre as amizades. Comece a ler sobre a Bíblia. Comece a perceber as coisas. E aí eu trouxe aqui pra vocês, primeiro, 3 verdades bíblicas sobre relacionamentos saudáveis. Tá? Relacionamentos saudáveis. Aí você vai botar na balança todos os relacionamentos que você tem pra ver se bate. E aí o primeiro que eu trouxe foi Jesus e os discípulos. Jesus e os discípulos, eles nos mostram sobre a proximidade seletiva. A proximidade seletiva não é rejeição. Por quê? Porque quando você começa a entender que as pessoas têm lugares na nossa vida, que ela tem momentos na nossa vida, até momentos, né? Frames da nossa vida, você sabe tudo que você vai falar. Eu tenho uma amiga minha que o marido dela falou assim uma vez pra ela, às vezes parece que vocês se odeiam. Bem assim pra ela.
E aí ela falou assim, sim, é porque com ela eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso usar uma capa. Então, às vezes, a gente conversa, coisa aleatória. Às vezes, a gente ri. Às vezes, a gente... Sabe? Por quê? Porque ela pode ser quem ela é. E ela se sente tão confortável. Eu não tô dizendo que ela me ofende, tá? Nem nada. É só que quem vê de fora não entende o que tem aqui dentro. O quão precioso tem ali dentro na nossa vida. O quão precioso é aquilo que a gente tem. É algo que eu não preciso viver o tempo todo com ela para ter aquilo. É natural. E aí eu reforço para vocês o quê? Os amigos, eles nascem. Você não pode chegar para as pessoas e falar que você não pode comprar uma amizade. Você não pode falar assim, vamos ser amigos? Preciso de um amigo. Preciso disso. Porque a gente não quer do nosso lado pessoas desesperadas. Nós não queremos do nosso lado pessoas que não sejam fortes. Porque vai ser mais um peso para nós. Então, o que a gente faz? Nós fortalecemos para estarmos na vida dos outros. Mulher que está começando a namorar não tem que ensinar marido. Ai, porque eu preciso aprender. Sabe? Não. Aqui, ó. Você, a partir do momento que você resolveu ter um relacionamento com alguém, você é um adulto funcional. Tem que saber lavar a louça, saber fazer comida, saber arrumar a casa, saber que tem que tirar o lixo, saber que tem que, organizar as coisas, saber que tem que... Homem, saber que, poxa, tu mora com uma mulher, tu tem que baixar a tampa do vaso. Saber que o banheiro precisa ser limpo, senão vai virar um banheiro público, cheio de roda de mijo. Saber que uma hora eu tô cansada, eu preciso que tu faça janta. Ou me leva pra sair, entende? Ou então convida. Eu não tenho esse problema no meu relacionamento, porque quando os dois estão cansados, a gente fala assim, bora, vamos ali pegar um lanche, vamos sair. Esse é o problema das pessoas, elas não se importam com a outra. Então, de novo, reforço, não fique querendo que as pessoas sejam os seus amigos por piedade, porque as pessoas elas vão embora da tua vida. Então, a gente tem que reforçar aquilo que a gente tem de melhor, que é o quê? O nosso momento adulto funcional. Porque o outro também precisa de ti, não é só tu que precisa dele. Esse é o problema. Eu já falei com umas amigas minhas também outras coisas. Olha a liberdade que eu tenho com elas e elas têm comigo. Tem pessoas que só vêm falar pra você os problemas. Nossa, porque eu tô triste, porque eu perdi o emprego, porque eu tô desiludida, porque é isso, porque é aquilo, blá, blá, blá. Sabe? Sabe quando aquelas pessoas que só vêm trazer desgraça, nunca vêm trazer uma notícia boa. É sempre derrota. Tem dias que tu nem quer abrir aquelas mensagens ali. E aí eu já conversei, eu falei assim, vocês já perceberam que às vezes a gente só fala de derrota uma com a outra? Não só falar de derrota, tô dizendo... vou romantizar, tá? Só pra vocês entenderem. Nossa, mas tá muito difícil mesmo esse ano, né? Pra negócio, babá. Eu sempre falo isso com uma amiga específica, que ela também é empresária. E aí a gente começa a fazer o quê? Sentar pra fazer uma reunião. Amanhã a gente tem uma reunião de negócios, eu e ela. O negócio dela é o mesmo que o meu? Não, eu sou da área do marketing, ela era da área da arquitetura. A gente vai conversar e ontem eu mandei assim pra ela, amiga, pega aí, vamos... A gente tá aqui no fundo do poço, brincando, tá, gente? Só pra vocês entenderem que a piada é interna. Estamos aqui no fundo do poço e a corda caiu aqui. Vamos dar jeito de jogar essa corda pra fora pra gente subir. Não tem condições, não. Entende? Vocês têm que ter pessoas que falem com vocês. Aí ontem eu tava estressada que a plataforma da comunidade não tava funcionando. Você sabe, né? Que eu tô sempre reclamando aqui disso. Mas funcionou, amém? E aí, o que eu fiz ontem? Presta atenção, eu vou botar um áudio pra vocês ouvirem. Eu falei assim, cara, hoje me deu uma vontade de desistir. Mandei pra minha amiga, tá? Essa minha amiga é a pessoa mais good vibes que tem. Pra você ter uma noção de como vida é vida, né? E aí eu falei assim, cara, me deu muita vontade de desistir. Porque, poxa, tá tudo pronto e isso não funciona. Eu já pensei em outras soluções, mas já consegui desenrolar. E aí, ela me mandou esse áudio aqui, eu vou botar pra vocês ouvir. Eu vou tirar um fundinho aqui de música. Escutem. Que bom que vocês... Espero que vocês tenham pessoas assim na vida de vocês, ó. Amiga, deixa eu dizer que eu falo para as minhas outras amigas. Desistir do quê se tu não tem nada, Jéssica?
a gente não tem opção de desistir, cara. A gente não tem essa opção, a gente tem que continuar. Então, assim, ó, não quero mais ouvir falar que você desistiu. Ouviram? Ouviram isso? Isso é amigo de verdade. Quando a pessoa fala pra você assim, ai, eu tô querendo desistir do que, amor? E você nem começou. Tu tá doida? Para com isso, vai descansar. E foi o que eu fiz, sabe? Aí eu falei assim, amiga, eu tô aqui na academia agora. Cara, eu dei tanta risada que os pessoal começaram a me olhar. Eu tava na esteira. E eu disse assim, cara, é muito verdade, sabe? Nós precisamos de pessoas que cheguem com um chocão de realidade assim na nossa cara. Porque senão a gente não vai ir. Porque a gente quer o quê? Eu quero ser vítima. Naquele exato momento eu falei para minhas amigas assim, gente, mas eu não posso nem ser vítima um pouquinho. Ela, não. Você não tem o direito de ser vítima. Aí eu disse assim, tá bom, Deus. Obrigada pelo tapa. Que bom, que bom. Eu tenho uma amiga que diz isso pra mim. Vai dormir que a mente precisa descansar. Claro, gente. A nossa Doc não tá aqui por enquanto. Eu acho que não vi ela chegar. Mas, gente, vocês entenderam isso? Eu não sou perfeita. Estou em construção. E que a gente possa ter mais pessoas assim na nossa vida. Essa pessoa é uma pessoa que ela cresceu comigo na minha infância. Eu e ela explicar de boneca. Antes de entrar na escola. A gente estudou depois o ensino médio juntas. Um ano, acho que a gente não estudou na mesma sala, mas a gente se via. E depois, cada uma seguiu sua vida. A gente se encontrou ano retrasado. E hoje ela voltou pra minha vida. Vocês entenderam? Vocês conseguem entender isso? Que às vezes Deus vai mandar de volta pra sua vida. E sabe o que a gente sempre conversava? E essa mesma pessoa, eu até me arrepiei, ó, tô me arrepiando. Eu falei assim pra ela, Mari, eu vou... Ela é da área da estética e é enfermeira. Ela falou assim, vem aqui, amiga, eu vou fazer uma limpeza de pele em ti e a gente conversa. A gente foi. E ela sempre falou assim, cara, eu não sei porque as pessoas não gostam de mim. E aí, presta atenção. Eu falei assim, Mari, eu vou te contar uma coisa que eu acho que as pessoas nunca te contaram, mas as pessoas têm que ter sabedoria também pra isso. As pessoas têm inveja. Só isso. E ela ficou me olhando assim, tipo, como assim inveja? Eu falei, sim, amiga. Inveja. Você é uma pessoa feliz, sortuda, porque eu sempre vi ela com muita sorte, sabe? E realmente, eu orei para que ela tivesse mais sorte ainda. Sortuda, é simpática. Pra mim, ela é muito bonita. Ela é inteligente, ela é culta, sabe? Ela é essa pessoa. E eu falei isso pra ela. Eu falei, eu sempre te admirei. E na escola, eu sempre acompanhei de longe a tua vida. Claro, a vida dela não é perfeita, porque no sentimental é péssimo. Mas quem que não tem um sentimental péssimo às vezes, né? É uma fase. Aí eu falei pra ela, eu te admiro muito por quem tu se tornou. Eu acompanhei tu se formar enfermeira, eu vi o luto quando tu perdeu tua mãe. Eu não tava próxima, mas eu vivi ali contigo também. E às vezes a gente não percebe, mas nossos amigos estão à distância, esperando a gente se curar para voltar para nossa vida. E você também tem que esperar às vezes a distância, que eu vou falar sobre perdão aqui, para outra pessoa se curar, para ela não te machucar. E aí eu trouxe aqui Jesus com os seus amigos íntimos, que era para orar, eram 3. E esses 3 ainda estavam dormindo lá no monte, né? Jesus voltou e estava dormindo. E aí eu trouxe outra pessoa aqui, que é Abraão e Ló. Abraão e Ló são família, tá? Então, às vezes, isso aqui é para família. Nós temos que saber a hora de separar. E saber a hora de separar é sobre sabedoria e não ingratidão. Nossa, mas eu fiz tudo por você e você vai me abandonar? Nossa, eu te dei tudo e aí tu vai morar em outro lugar? Sabe? Eu não tô falando de relacionamento amoroso, familiar, tá? Aquele momento que a gente deixa de ter um relacionamento saudável. Como a minha mãe sempre fala, né? O filho foi criado pro mundo. Eu eduquei minha filha para saber lidar com o mundo. Não para ela ficar igual uma mosca morta em casa. Para ela apanhar do marido. Ou para ela não dar conta, para ela não ser independente. É para ela entender que quando ela não faz mais parte daquela mesa, ela se levantar e ir embora. E não ficar ali limpando os pratos dos outros sendo humilhada.
Essa é a educação que a minha mãe me deu. Aqui tá os embasamentos bíblicos, tá? Pra vocês saberem. E aí, quando a gente fala de Ló, Deus fala pra ele se separar, tá? Do sobrinho dele. E nesse momento a gente percebe que Abraão é muito sábio. Porque ele fala assim, Ló, eu preciso que cada um siga seu rumo pra que dê certo. E aí você escolhe, vai pra direita e eu vou pra esquerda. Onde você for, eu vou ao contrário. Falou bem assim, tá na Bíblia. E aí, Ló foi pra cada lado. Porque imagina se Abraão não tivesse obedecido. Ló é um dos prefeitos, um dos cargos, né, de Sodoma e Gomorra. E mesmo assim, o anjo avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E sabe quem pediu por Ló? Abraão pediu. E aí a gente tem que entender sobre que às vezes Deus, ele, mesmo que tá vendo que o cara tá indo pelo mau caminho, ele vai orar e interceder por ele, que é o que a gente faz pela nossa família quando se perde. Mas Abraão, ele não pegou as atitudes de Ló pra vida dele. Ele não disse assim, não, é porque eu me afastei de Ló, ele virou da pá virada. Não, gente, vai por mim, tá? Eu já fiz muito isso, eu já questionei na minha vida que, poxa, será que se eu tivesse ficado com minhas primas, com quem eu me criei, né? Elas teriam mudado o rumo da vida delas? Elas teriam sido um pouco mais, né? Aí a minha mãe me xingou, porque eu, sem querer, contei pra minha mãe disso. E ela falou, minha filha, você não pode pegar um fardo que não é seu, que isso? Elas são quem elas querem ser. E tu é quem tu é. Então, às vezes, a gente quer pegar uma coisa pra nossa vida que não é nossa. E isso atrapalha demais a nossa vida. Só que eu tenho 36 anos, vou fazer 37. E eu só aprendi isso mais velha. Muito mais velha. Deixa eu ver aqui. É interessante que dentre os 3 amigos de Jesus, um era mais íntimo. Pois é. Entenderam agora as esferas da amizade? Sempre tem uma pessoa que é bem mais próxima. Isso não significa que ela é eterna na sua vida, mas ela é mais próxima. E aí, vou fechar a janela de novo. Aí, gente, a gente parte pro Paulo e Barnabé, né? Paulo, ele é uma pessoa extremamente difícil, tá? Só pra vocês saberem, pra quem vai ler a Bíblia. Paulo, ele é um homem, assim, bem sisudo. Ele é um cara que ele tem um objetivo, ele vai lá fazer o objetivo dele. Eu vou pregar o evangelho. Virou as costas, não quer escutar o evangelho? Beleza, vou pregar pra outro. Ele não vai perder tempo. E às vezes a gente perde tempo, né? Insistindo. E aí aqui, nessa passagem, fala que o Barnabé e eles tiveram um desentendimento. Que Barnabé queria levar uma pessoa e Paulo não queria levar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela abandonou a missão. E quantas vezes nós queremos dar novas oportunidades, mesmo sabendo que aquela pessoa não merece aquela oportunidade, porque ela não está pronta ainda, não pelo fator merecimento, mas pelo fator não estar pronta, e aí você acaba se quebrando a cara novamente, né? Então, quando Paulo fala, olha, não vou levar, e aí foi onde ele conheceu Silas, sabe? Paulo e Silas na prisão, que eles cantaram, as correntes se quebraram, as algemas se partiram, enfim, Silas é a partir daqui. Então, às vezes, mesmo com todas essas rupturas espirituais, a gente tem que continuar pregando o evangelho, continuar sendo fiel a Deus, continuar sendo uma pessoa fiel. Às vezes a pessoa pega e fala, não vou sair da igreja, aí ninguém me entende aqui. Aí você atrasa a sua vida, porque você não é um adulto funcional e não sabe que as pessoas erram, que as pessoas não têm maturidade em algumas fases, mas você tá ali murmurando. Então, pra fechar, eu trouxe 3 dilemas. Eu tenho mais dilemas, mas eu quero falar só desses 3. O primeiro, minha família não me apoia. Aí eu gritei aqui, né? José. Quem que é José? Ontem eu falei um pouquinho dele, não sei se foi ontem, mas José, apoio 0 da família, né? Ele contou os sonhos dele e a família falou assim, vai morrer. Aqui não. Aqui ninguém vai prosperar, não. Você não vai ter esse direito aqui, não. Vendeu o menino. E aí ele foi
crescer e prosperar em outro lugar. Porque não é porque sua família tá te boicotando que Deus não vai te usar. Quando você se sabota, quando você começa a ser vítima, beleza, daí Deus vai te dar um chacoalhão. Mas quando você segue, quando você não desfoca do que você tem que fazer, Deus é contigo. Ele te deu uma visão, vai cumprir a visão. Para de ficar escutando o parente que não quer nada contigo, parente que te bota pra baixo. Para. A família, às vezes, é o pilar de sufocamento para a vida de algumas pessoas. Então a gente tem que observar isso aí também. Porque não é que é parente que vai ser maravilhoso. Tem pais péssimos, tem mães péssimas, tem irmãos que são péssimos. As pessoas, elas têm cada um o seu caráter. E a gente tem que entender sobre isso, para não sofrer junto. E aí eu trouxe o perdoar, se eu posso perdoar e não me reaproximar. Lembrando, é melhor você dizer que não consegue perdoar ainda, tá? Que você não consegue perdoar ainda, e aí Deus pode trabalhar em você, do que você mentir que você perdoou. E a gente faz muito isso, tá? Não, tá tudo bem. E a pessoa tá lá magoada, ressentida, fingindo que perdoou e não perdoou. Então não é que você não tá dando perdão. Nesse exato momento eu não tenho essa oportunidade. E aí por quê? Porque perdoar é sobre curar o seu coração. É curar você. Quando você perdoa, você cura você. Você não vai curar o outro. Ah, eu perdoei, ele segue fazendo a mesma coisa. O perdão não é pra ele, é pra você. Você libera o perdão pra se curar, não pra curar o outro. O outro tem outra vida, tem outro jeito, outra... Entendeu? É sobre isso. E aí, o se aproximar, ele é mais guiado por Deus, tá? Será que eu devo me aproximar dessa pessoa de novo? Senhor, me avisa. Me avisa quando for. Porque eu não quero me magoar de novo, eu não quero sofrer, não quero ficar triste. Eu não quero ficar tomando facada em quem não aprendeu a usar colher, sabe? Então cuidem muito isso. Porque perdoar, tá? É obrigação. Conviver é uma escolha. É isso. Perdoar, você tem que perdoar. Mateus 6, para quem quer embasamento bíblico. Você é obrigado a perdoar. Em algum momento você vai ter que perdoar. Mas o conviver não é necessário. Tá bom? Então, pra vocês saberem como é que funciona. E o meu parceiro que não quer ir na igreja, sabe? Deixa eu ver o que a Gi botou aqui. Eu perdoo e deixo longe, mas não esqueço o que ele fez. Pois a gente não tem que esquecer, né, gente? Lembrando disso, que ninguém é sonso não, viu? Aqui ninguém tem o Deus neuralizador do MIB para apagar as memórias. Mas você não vai ficar remoendo aquilo, exatamente, irmã. Você tá certíssima. Não tem como, é fingimento. Ai, eu esqueci. Não, gente, eu não tenho Alzheimer. Eu sei das coisas que me fizeram. Agora, o perdoar é aquilo de não ficar remoendo, entendeu? Não ficar jogando na cara, não ficar trazendo de novo, sabe? Isso aí é o certo, tá certíssima. A resposta da minha oração aqui, obrigada. Amém, irmã. Trouxe meu parceiro, né? Que meu parceiro, ele não vai na igreja. Primeiro, discernimento. A primeira coisa que eu perguntei pro meu namorado é: você acredita, você é de qual religião? Falei assim pra ele. E aí ele disse que não era de nenhuma, mas que ele lia a Bíblia. Eu falei, tá bom, tá ótimo, por aí, porque eu sou crente. Eu falei pra ele, a gente tem que deixar claro o termo, porque tipo, só falar evangélico é muito aleatório. Eu falei, eu sou crente, entendeu? Crente é aquele que crê em Deus. Não tenho placa de igreja, não tenho nada, tá? Estou numa igreja, sim, mas a minha vida com Deus é todo dia, não é só no domingo. Então eu deixei claro pra ele, ele começou a ir na igreja, começou e tal, e agora sim ele também é um crente. Informação. E aí, Pedro, ele fala exatamente isso, ele fala que ele é crente justamente por minha causa. E ele é aquela pessoa rústica que ele não consegue falar, mas Deus fala por ele, sabe? Ele falou assim: eu só acredito ainda nas pessoas que falam de Deus por tua causa.
porque eu te vejo todos os dias. Falou bem assim, eu sim. Não podia mostrar sentimentos, né? Eu disse assim, ai meu Deus, que lindo, cara. Porque ele falou isso, eu me emocionei, sabe? Inclusive agora também tô um pouco emocionada. E ele falou isso, eu achei muito assim, muito testemunho, sabe? Sobre isso aqui. Sobre o 1 Pedro falar assim, 3:1, né? Que ele seja ganho pelo seu comportamento e não por suas palavras. A palavra, ela ensina, mas a atitude convence. Não agora, não daqui a um mês, um ano, mas convence, entende? As pessoas, eu sou quem eu sou por mim, não pra eu mostrar um personagem, não pra eu aparecer pra alguém. Não. Eu já briguei com um crente porque ele fingia ser crente e eu julguei na cara dele, depois pedi perdão, tá? Falei assim, olha, você é um falso cristão. Porque você deveria resolver isso aqui que tá dentro da sua competência e você não resolveu e prejudicou. Você foi omisso. E tem um preço para pagar pela omissão. E não vem você falar de Deus para mim, porque eu vivo. Então a gente tem que saber disso também, tá? Saber se posicionar. Eu achei que eu fui muito dura, então eu pedi perdão para Deus. Eu falei, ai Senhor, me exaltei. Assim, eu me exaltei. Mas a gente tem que entender sobre isso. O teu posicionamento ganha almas. O teu posicionamento pode ganhar mais almas para Deus, porque não é você, é através de você, tá? E relacionamentos saudáveis, eles curam. Tenham relacionamentos saudáveis. Tenham pessoas saudáveis com você, entendeu? E aí, a gente tem que ter noção. O que é ser um verdadeiro crente? É aquela pessoa que sabe que o conserto é diário. Se você não for no culto no domingo, você não está sendo menos crente. Porque a sua vida com Deus é diária. É você saber que você tem uma responsabilidade sobre a vida de Deus. Sobre a vida das pessoas. É você saber que quando você precisa se levantar e se posicionar, é sobre você fazer a obra, é você falar para as pessoas no momento certo. De novo, falar, até papagaio fala, né? Mas o momento certo para falar para as pessoas precisa ser alinhado. Crente é aquele que estuda a Bíblia. É aquela pessoa que pega a Bíblia e não vai ler a parte que interessa. É aquele que vai fazer um devocional, não precisa ser assim, tá? Não precisa ser assim. Mas que ele vai fazer um estudo sobre ele mesmo. Eu precisava falar comigo sobre relacionamentos que me edificam. Porque eu tô tirando da minha vida algumas pessoas. Meu Deus, como ela é horrorosa. Não, eu tô tirando algumas vidas da minha rotina porque elas estão fazendo meu olho tremer. Elas estão tirando a minha paz. Eu tô me sentindo incompetente em algumas áreas por causa daquelas pessoas da minha vida. E se você não tem o discernimento, aprenda. Aprenda. O livro de Tiago fala, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Fala também que a sabedoria está gritando nas portas e o tolo fecha a porta. Entendeu? Devocional é isso, gente. Devocional não é você ficar fazendo uma coisa muito bonita, até porque isso aqui tá muito feio, né? Mas é você olhar para si e se consertar e não esperar o conserto dos outros, porque os outros tá com Deus, entendeu? Então é sobre isso. Isso é ser crente. Crente é isso. Crente não é você só ouvir música gospel, mas você ter o discernimento sobre a palavra. É você poder dar testemunho da sua vida para as pessoas e não esperar que as pessoas não vão te julgar, porque as pessoas julgam de graça, gente. Hoje nós julgamos de graça também, mas é que você entende que você está cercado por águas boas, pelo Espírito Santo, e Deus vai te transformando aos poucos. É sobre isso, entendeu? Isso aqui é discernimento. É poder se olhar. Hoje, quanto mais eu escrevo, mais percebo que eu sou tola. Mais eu percebo que eu deveria ter deixado aquelas pessoas irem embora, porque Deus ia me prover de outra forma. Mais eu perco o medo das coisas. É sobre isso.
Isso é ser crente, entendeu? E aí também ir na igreja. Brincadeira. Mas sempre ter, assim, amigos em Cristo, né? Claro. Meu esposo não se batizou e não vai na igreja, mas é conhecedor da palavra e eu aconselho na palavra. É isso aí, tem que voltar pra palavra. Eu sou batizada há 15 anos e não forço mais, mas eu sou testemunho. Muito bem. Ore muito bem. Crente é isso. Vocês entenderam o que é crente, né? Isso, imitando os passos de Jesus. Desde que voltei para Jesus, as pessoas se afastaram de mim. Glória a Deus. Né, irmã? Glória a Deus. Deixa assim. Eu também tenho algumas pessoas que andam se afastando, mas assim, eu conheço o coração das pessoas e eu sei onde está corrompido. Então, primeiro, eu não tenho nada a ver com isso, né? Cada um com seus BOs. Eu aconselhei, eu falei pra pessoa, veio me contar as coisas, eu falei assim, não concordo. Entendeu? Posicionamento. Você sabe, você conhece a palavra e você tá errando. Então, você precisa fazer o certo. Mas isso e seguir minha vida. Enfim, pessoas, era isso. Pra vocês saberem, né? Hoje é o dia 4, tá? E é sobre relacionamentos que edificam. E que vocês possam ter esse relacionamento que edificam também na vida das pessoas. O que houve? Deixa eu ver aqui. Se tu pedir discernimento, quem vai se afastar é tu. Exatamente. Então, gente, vamos orar para que Deus venha a edificar, né, esse nosso próximo devocional, para vocês saberem o que vai ser no próximo. Vai ser sobre finanças. Não creio. Vai ser sobre finanças com sabedoria, que é Provérbios 21:5, planejamento com generosidade e domínio próprio, tá? Então, assim, pessoas, pra vocês saberem, existe, e hoje tem clubinho, irmã, tem clubinho. Hoje é ótimo, né? Existe uma comunidade que já está montada, tá? Já está montada. E ela se chama Tempo de Mesa, que é sobre isso. E vou mostrar pra vocês, rapidamente, pra vocês ficarem felizes com a comunidade que tá pronta, tá tudo certo. 20 horas, irmã, mesmo horário de sempre 20 horas. E aí aqui, pessoas, essa é o Tempo de Mesa, tá? Tá linda, maravilhosa, vai subir mais devocional. É pago, sim, R$29,90, em nome de Jesus, vai dar certo. Todos os nossos devocionais vão estar lá, esse aqui também vai estar lá. O que eu vou fazer aqui? O que já tá aqui, né? Ó, vocês terem uma noção do que tem. O único que não tem nada ainda é esse aqui, porque é o devocional diário, que são todos esses devocionais pequenininhos que eu tô fazendo. E aqui já tem livro de Tiago. E aqui nos devocionais das mulheres, que ainda vai ter. O resto já tem devocional aqui dentro, ó. Qual o pilar mais importante da vida espiritual? Como começar a ser fiel nos dízimos e ofertas? Como você dá certo? Quem é você em Cristo? Tudo isso já foi falado e tem mais e mais e mais. Vou liberar o link, irmãs. Eu tô pedindo Jesus e vai dar certo. Por que eu não liberei ainda? Porque quando eu faço o link de pagamento, ele tem que ir direto pro teu e-mail. E aí, ele não tava linkando, por isso que eu tava em tribulação. Mas eu acho que eu consegui. Eu vou testar agora. E quem tiver interesse, me manda aqui um direct. Me manda uma mensagem aqui, que eu vou mandar o link separado pra vocês, assim que tiver ok. Eu sei que a minha doutora, que acabou de chegar, tá aqui, acabou de chegar, maravilhosa. Ela também vai estar lá dentro, em nome de Jesus. Mandem direct pra mim, por favor, porque eu já vou saber. Sejam bem-vindos todos que estão por aqui. É uma obra gigantesca. Sabe aquele áudio que vocês escutaram? Da minha amiga? É justamente o áudio que eu estava falando sobre... Poxa, que vontade de desistir, cara. E eu pensei assim, poxa, eu já fiz tudo. E eu vou cair no final. É como se você tivesse corrido uma maratona inteira e quando você fosse cruzar a faixa, você virasse as costas e não chegasse até o final. Então, o áudio foi edificante, né? As meninas do clubinho, vou mandar lá, viu, Deus?
pra vocês também o link, não se preocupem. Vocês são as privilegiadas, são as meninas que têm os nossos devocionais. A gente tem ainda mais o restante do devocional e depois eu tenho fofocas pra vocês no nosso clubinho, tá? Esse clubinho, ele vai terminar quando fechar as 15 jornadas. Nós terminamos a 8ª. E aí eu quero que depois eu faça fofoca. Não vou fazer fofoca agora, não. Mas, por favor, quem tiver interesse, eu vou falar bastante depois que eu tiver firmada e ok, pra que eu não quero que gere, tipo, transtorno. Eu poderia pegar e-mail e nome e subir na plataforma 1 a 1. Poderia. Mas e a experiência de vocês receberem as coisas, né? Não tem graça. Então, eu sou do marketing, então eu preciso fazer valer meu nome, né? Pelo amor de Deus. Obrigada pelo elogio do devocional. Fiquem por aqui. Amanhã, 12h40, a gente tem o 5º dia, que nós vamos bater bastante sobre finanças com sabedoria. Lembrando que finanças com sabedoria não tem a ver com... Tem a ver com responsabilidade. Onde que entra na comunidade? Vou te chamar no direct. Lembrando que lá dentro tem pessoas importantes que eu quero que estejam lá. Tem pessoas que eu quero que pastores falem sobre a sua igreja. Eu vou atrás, né, gente? Assim que tiver ok, eu vou atrás. Pra gente ter também a oportunidade. Eu tenho 2 terapeutas, psicólogos, que já falou comigo, né? A Val é uma delas. Por quê? Porque lá dentro a gente precisa ter suporte psicológico. A gente tem apoio de Deus, mas eu não sou da área de psicologia. Eu sou da área do Senhor, mas tem que ter essa oportunidade. Eu coloquei acesso para 30 dias e aí você pode renovar o quanto você quiser, porque ela é recorrente, né? Ela é mensal. Como ela é alimentada todos os meses e vai ter muito mais coisa lá, ela é para uso mensal. Mas, tipo, exemplo, se você não quiser mais usar o outro mês, amém. Se tu quiser voltar no outro mês, volta. Mas lembra que é como se fosse um adubo pro teu solo, né? É um adubo para você estar na presença de Deus. E lá eu vou liberar devocional, vou demorar outras coisas, vou liberar... tem materiais para colocar lá dentro, bem legal assim, para vocês poderem imprimir. Tudo isso é uma bênção, tá? É pra gente edificar mesmo a nossa vida espiritual e pra gente não andar sozinho. Por isso que é uma comunidade tempo de mesa. Eu quero que vocês façam sem estar plugado no telefone. Que vocês façam na mesinha, assim. Amém? Então tá. A Jane vai me chamar no WhatsApp, tá ótimo. Então, eu conto com vocês amanhã. Obrigada por seguir por aqui. Que Deus abençoe, que esse devocional tenha alcançado a vida de vocês. Vai estar dentro da comunidade também, amém? E vai estar separado, vai ter uma aba lá só com esses 7 dias de concerto para 2026. Porque, para quem não sabe, a gente está se consertando para receber um ano com bastante bênção. Amém? Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar essas 2 páginas aqui, tá? Não preciso printar, que eu vou deixar aqui no feed, para vocês terem acesso. Tchau, pessoas. Até amanhã.